Vem comigo, nação rubro-negra, para mais um vídeo todo especial aqui do nosso canal do Mengão, canal Voz Rubro-Negra. Chegando nessa tarde de terça-feira para informar vocês de tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Vou falar sobre o mercado da bola, vou falar sobre uma situação envolvendo Jorge Sampaoli, vou falar sobre dois atacantes que podem estar pintando no Mengão e também vou falar do que disse Marcos Braz. Marcos Braz abriu o verbo, abriu o coração lá no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, e falou sobre tudo que é assunto. E eu vou informar vocês tudo nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final, não pula nenhuma parte sequer. Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo com o máximo de rubro-negros que vocês puderem. Já se inscreveu, já deixou o like, já acionou o sino das notificações? Agora nós vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira, na tarde. E o Flamengo, que se reapresentou hoje no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Os atletas do Sub-20 se reapresentaram no CT Jorge Elal, treinaram na academia, também fizeram um treino no campo. Os únicos reforços que pintaram no campo foi o Thiago, que era do Náutico. Pedro Rocha apareceu, conheceu as dependências do CT Jorge Elal, mas ainda não foi apresentado e nem treinou com o restante dos companheiros. A apresentação do time principal do Flamengo ficou marcada para o dia 27 de janeiro. No dia 27 de janeiro, os jogadores titulares do Flamengo irão se reapresentar. Marcos Braz esteve no CT Jorge Elal junto com o Bruno Spindel e falaram com a imprensa, falaram com os jornalistas que estiveram lá, e eu separei algumas coisas que foram faladas na entrevista para trazer aqui para vocês, integrantes aqui do canal Voz Rubro-Negra. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Marcos Braz: de fato, não fomos comunicados da não renovação, só que todos os jogadores, o clube, nunca comentou que não renovaria. Estou aqui. Tinha uma entrevista marcada, Pelaipe estaria. A gente desmarcou e não tinha sentido eu vir e não falar. Estávamos no feriado, eu e o Bruno Spindel, a gente pediu em dezembro a renovação do contrato e não foi possível. Não tinha sentido eu vir aqui e não falar e dar um feliz ano novo. Teremos um convívio grande com vocês em 2020, deixando claro que vou continuar no Flamengo. Deixou muito claro aí que ele vai ficar no Flamengo. Ele disse que foi pedido a renovação do Paulo Pelaipe, porém ela não foi realizada, não foi atendida. Até disseram que iria renovar, porém a renovação não foi feita. Ele ainda disse mais o seguinte, sobre o BAP ter sido a influência na saída de Pelaipe, ele disse: Pelaipe era uma pessoa que eu usava muito, no bom sentido, só que eu não vou atribuir a demissão dele a A, B ou C, ou seja, não atribuiu a culpa a ninguém. Ele não atribuiu a saída, não quis jogar a culpa em cima do BAP, não quis jogar a culpa em ninguém. Ele disse que apenas o Flamengo não quis renovar o contrato. Foi perguntado sobre a situação do Gabigol e ele disse o seguinte: se a gente esperou lá atrás, quando não tinha nem os resultados, por que não podemos esperar agora? Tivemos tanta paciência com Felipe Luiz, Rafinha, Gabriel tem o tempo dele e a gente tem o nosso. Estamos atentos ao mercado. Quando foi perguntado sobre o cargo dele de gerente de futebol, ele disse o seguinte: eu não me sinto enfraquecido. O meu cargo aqui também é estabelecer a confiança e a tranquilidade para o futebol profissional do Flamengo para 2020. Eu queria isso? Não. Tanto que eu e o Bruno solicitamos a renovação dele. Quando foi falado sobre Jorge Jesus, ele disse o seguinte: quando a gente trouxe quando o Jorge, a gente tinha certeza que ele faria todos esses resultados, mas na parte financeira é uma análise dele. Temos uma equipe dentro do clube. O próprio Jorge Jesus disse que o Flamengo vendeu muito barato o Reinier
Jesus. E quando ele foi perguntado sobre o Michael, ele disse que é um ótimo jogador. E disse mais o seguinte, Marcos Braz falou ainda mais sobre o Michael, que tem negociação, mas não está avançado. Sobre o Thiago Maia, o Bruno Spindler preferiu não falar, mas deixou claro que não pode passar as coisas que estão acontecendo para não interromper as negociações. Aí o Marcos Braz interrompeu e disse assim, ó, sobre Michael, saiu aqui, peraí, sobre Michael, ele disse, tem negociação, não falei se é avançada ou não, mas tem negociação. Essas foram as palavras que o Marcos Braz falou, ele e o Bruno Spindler lá no CT Jorge Gelau, amenizando um pouco a situação, amenizando um pouco tudo isso. A renovação estava bem encaminhada, mas não foi aceita, a gente ainda não sabe por quê. Aguarda aí o presidente. Foi perguntado se ele e o Rodolfo Landim conversaram, ele disse que sim, os dois conversaram, mas a conversa ia ficar entre ele e o Rodolfo Landim. Rodolfo Landim que está em férias, a gente fica aguardando aí o que vai dizer Rodolfo Landim. Falar com vocês agora sobre uma outra situação, sobre uma outra informação. A Fiorentina, mudando um pouco o tino das situações, falando agora sobre a Fiorentina. Fiorentina que aceitou negociar o atacante Pedro. Muito se fala que o Pedro pode estar pintando na equipe do Grêmio. Porém, a informação que eu acabo de receber nesse momento é que o jogador aguarda uma proposta do Flamengo. Aguarda o Flamengo se posicionar referente a essa situação. Ele aguarda o Flamengo se posicionar diante disso. O Flamengo que vem muito forte para esse ano, quer a contratação de um centroavante e o Pedro seria uma pedida muito grande que o Flamengo já vem tentou ano passado. O entrave era a Fiorentina agora abriu mão, falou que vai negociar o jogador, então a gente não sabe ainda se o Flamengo vai fazer uma proposta. Quero perguntar a você, torcedor rubro-negro, você, se tivesse no lugar do Marcos Braz, você faria uma proposta por Pedro? Tentaria a contratação do Pedro? Todo esse imbróglio dessa situação do Gabigol, você contrataria o Pedro? Tentaria o contrato com o Pedro? Coloca aqui nos comentários, quero saber de vocês. Falar agora uma outra situação. O Flamengo demonstra interesse numa joia de 23 anos do futebol francês. Ele marcou 17 gols em 19 partidas do campeonato francês. O nome dele é Tino Kadewere, o nome dele, eu acho que é isso, Tino Kadewere. Ele joga na equipe, ele é do Zimbábue, a equipe que ele disputa o campeonato é o Le Havre. Recebeu várias propostas, inclusive de 8 milhões de euros de um time do Catar, que foi descartada. A informação que tem é que o Flamengo fez uma consulta formal pelo jogador, tanto ele como o Celtics. O Flamengo fez a consulta pelo jogador e o Flamengo tenta aí a contratação desse jogador, um jogador novo, um jogador que tem uma idade até considerável boa e se destacou muito nessa primeira parte do campeonato francês. O Flamengo demonstra interesse na contratação desse jogador. Agora eu vou falar para vocês um assunto sobre o Jorge Sampaoli. Informação aí que foi trazida pelo jornalista Renato Maurício Prado. Trouxe a seguinte informação. Diante dessa situação que se desencadeou nesses últimos dias, sobre a situação do Paulo Pelaipe, ele que era muito amigo do Jorge Jesus, Jorge Jesus quis saber o porquê dessa não renovação. Ele quis saber o porquê dessa não renovação. Segundo informações, os dirigentes do Flamengo não souberam explicar. Eles eram muito amigos, muito próximos, e muita gente falando. Renato Maurício Prado trouxe essa informação
de que esse rompimento, esse rompimento do Flamengo com o Paulo Pelaip poderia impedir a renovação de contrato do Jorge Jesus com o Flamengo para os outros anos, para o final do ano, ou até mesmo um contrato mais longo. Ele disse o seguinte, acabou acontecendo um fato aqui, ligaram para outro telefone aqui, acabou atrapalhando, mas vamos lá. Ele disse o seguinte, que internamente o nome do Sampaoli é visto com bons olhos pelo BAP, que é um dos pivôs dessa situação aí que está envolvendo, e não descarta a contratação do argentino Jorge Sampaoli ainda no início dessa temporada. Atualmente, Jorge Sampaoli, matéria dele, está sem clube. O último trabalho ocorreu no Santos. Mister, por sua vez, é considerado um dos principais treinadores do continente sul-americano, muito por conta da conquista da Copa Libertadores e, é claro, do futebol propriamente dito. O português chega ao Rio de Janeiro no dia 18 para dar continuidade ao trabalho. Eu acho que agora muita gente vai querer criar um monte de situação para querer conturbar o ambiente do Flamengo, para querer conturbar as situações. Mas o Jorge Jesus tem contrato até maio e a gente torce para que esse contrato seja renovado, tá certo? Por hoje foi isso, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like. Tamo junto, valeu!